Ok. Boa noite a todos. Estou entrando antes para não acontecer nenhum imprevisto. Som. Claudinei já entrou. E aí, Claudinei, viu as fotos lá das marmitinhas que nós fizemos? Hoje foi macarronada, carne moída, legumes e molho de tomate. Temos 12 quilos de molho de tomate, foi muito bom. Clotilde está presente, Marabade. Ô Claudinei, ficou bom, viu? Quando a gente fazer essa marmita aí que a gente tem que fazer o teste de qualidade, a gente vai experimentando, né? Experimenta a carne moída, às vezes tá bom de sal, os legumes, macarrão. A Bianca também está presente, seja bem-vinda. Claudir Mazola, seja bem-vinda. Cristiane Lombardi. Hoje o assunto vai ser muito bom. Agora nós estamos nessa terceira parte do livro, que se trata das leis morais, já dentro das leis, né? Vimos a lei de adoração e agora estamos vendo essa lei do trabalho. Essa lei do trabalho, como eu falei da outra vez, é uma das leis que mais precisam ser praticadas para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade. Se você não trabalhar, não vai dar certo. E bom é que dá para repousar, a gente vai ver aqui. Não precisa trabalhar direto não, dá para descansar um pouquinho. O ventinho para você ver. Bom, deu o horário, vamos fazer nossa prece. O Egídio também entrou, seja bem-vindo. Graças a Deus, mais uma vez aqui no Facebook do Herculano Pires, para um estudo edificante à luz da doutrina espírita, hoje vendo sobre lei do trabalho. Permita a Deus, os bons espíritos estejam conosco, em todas as casas que estão participando, protegendo a todos, ajudando na fluidificação da água. Temos algumas pessoas que estão assistindo e estão doentes, né? Que Deus os ajude com a fluidificação da água. Assim então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos o nosso estudo. Hoje vamos falar sobre
limite do trabalho e repouso. Já vimos alguma coisa sobre lei do trabalho, né? Vamos ver sobre limite do trabalho. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Então, o repouso ele está dentro da lei do trabalho? Sim, você não pode trabalhar mais do que as suas forças físicas, né? Você não pode exceder as suas forças físicas. Eu até coloquei uma tirinha aí do Garfield, né? O dono dele chama ele de preguiçoso. Ele fala que não é preguiçoso, ele estava testando uma lei da física. E existe uma lei na física que diz o seguinte: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, se você começa a repousar, você repousa muito, né? Então, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Então, o nosso corpo, que é material, que é uma máquina, ele precisa de repouso. Só que o espírito não. Então, o que acontece durante o repouso do corpo físico? O seu espírito se desprende, né? Nós temos um corpo que é espiritual, o perispírito, e você sai do corpo. Só que, interessantemente, os espíritos relatam para nós que a maioria das pessoas não vão para lugar nenhum. Porque para você ir numa colônia espiritual, para você ir num outro planeta, tem espíritos que saem da galáxia, né? É muito raro. Então, a maioria das pessoas, elas são muito envolvidas com os problemas materiais, e aí o corpo físico entra em repouso e o espírito fica ali do lado do corpo, né? Fica rememorando o que ele fez durante o dia. Qual é o limite do trabalho? Então, até quando você pode trabalhar? O limite são as suas forças. Só que esse limite ele varia, né? As mulheres, por exemplo, elas têm uma resistência muito grande à dor, né? Então varia de pessoa para pessoa. Fisicamente, o homem, por causa dos músculos, né, eu acho que ele tem um limite maior, né? Mas em termos de dor, a mulher tem mais força que o homem. Então cada um tem o seu limite. Eu mesmo, quando construí o Herculano Pires, eu trabalhei lá de pedreiro. Mas eu era mais o mestre de obras, porque para carregar as coisas, carregar peso, eu sempre tive uma constituição física franzina, né? Então não dava. Então o pessoal pegava no pesado lá e eu ficava mais dando ordem, né? Tinha até o Onésimo, que já está desencarnado, eu sempre brincava com ele, né? Então eu levava ele de ajudante e ele tinha um limite de força muito depois do meu, né? O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então cada um deve traçar o seu limite. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Hoje nós temos as leis trabalhistas, né? O Claudinei pode falar alguma coisa aí. Então, as pessoas têm muitos direitos, trabalhar só no máximo 8 horas por dia. Mas eu fui ver sobre escravidão, né? Até hoje tem trabalho escravo. Até eu vi um dado que em 2018 foi registrado no Brasil, parece que 100 mil casos de regime escravo, né? Até tem o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo, que é dia 28 de janeiro, está chegando, né? Uhum. Então esse dia, pelo menos, não vamos escravizar ninguém, né? Mas aí você vê uma pessoa, né, trabalhando, por exemplo, 12, 15 horas por dia, em condição assim precária, com pouca alimentação, e você pergunta por que a criatura está com essa prova, com essa expiação. Normalmente são pessoas que tiveram a prova da riqueza, do poder em outra existência, e nessa vem ao contrário da moeda, né? E aí vem nesse sistema. Até eu lembro uma vez lá no centro, um senhor que frequentava com a gente lá, e ele comentou comigo, ele tinha uma fazenda aqui em Jundiaí,
Ele comentou comigo que a Polícia Federal baixou lá na fazenda dele e deu uma multa para ele por trabalho escravo. Eu falei, nossa, mas o que você faz lá para ser considerado trabalho escravo? Ah, é que eu falo para os funcionários trabalhar mais do que 8 horas por dia, né? E aí é considerado trabalho escravo. Então ele teve que mudar o jeito de lidar com os trabalhos. Então às vezes a pessoa até abusa dos outros e nem percebe que está sendo um abuso, mas vai pagar caro por isso, né? É uma das piores ações, diz o Livro dos Espíritos. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Porque como tem a lei do repouso dentro da lei do trabalho, se você contratar algumas pessoas, mas num regime escravo, que eles têm pouco repouso, você vai responder por isso. Fatalmente, em outra existência, você vai trabalhar muito. Né? O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Claro que sim, porque como a gente está falando de limite das forças, chega uma certa idade, as forças não são a mesma, né? Então, quando você é jovem, você sobe, desce, carrega peso com facilidade. Já depois dos 60, depois de 70, depois dos 80, que deve estar o caso dessa senhorinha aqui, dançar você dança bastante, mas trabalhar não dá para trabalhar mais, né? Aliás, mudou bastante o conceito da terceira idade. Né? Antigamente, a pessoa chegava numa idade e ela ficava presa lá em casa. Né? Hoje em dia, a pessoa viaja, dança, e isso é muito bom. Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. Então, é natural que a gente diminua, né, o trabalho dos velhinhos, né? Então, quem tem que trabalhar mais é a pessoa jovem. Então, você trabalha quando você é jovem e quando você tem uma certa idade, você tem direito ao repouso. A Thelma entrou, seja bem-vinda. Clotilde, Bricane, Marilena, né, com Jacó. O Ademir também. Thelma com James. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Então, aí a sociedade tem que suprir essa necessidade ou os filhos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, você tem o Estatuto do Idoso, né? Então, se você não cuidar dos seus pais que são idosos, você pode ir até preso, né? Levar multa. Eu mesmo que levo a minha mãe no postinho, já escutei lá, né? Às vezes minha mãe vai sozinha lá, escapa da gente, escapava, né? Agora não deixa sair mais. Ela escapava e ia sozinha na consulta, por exemplo, ou buscar remédio. Aí as atendentes falavam, ó, sua mãe não pode vir sozinha aqui, ela tem mais de 70 anos. Se ela começar a vir sozinha aqui, a gente vai denunciar o senhor por abuso ao idoso. Olha que responsabilidade, né? O bom é que eu estou já quase ficando idoso, então a responsabilidade vai passar para os meus filhos. Né? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Então, um ajuda o outro, né? Então, se você não tem condições, seus filhos devem lhe ajudar. Se os seus filhos não tiverem condições, aí a sociedade tem a responsabilidade. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também, complementa o espírito, que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Então nós estamos falando sobre lei do trabalho, né, que você tem que trabalhar para sobreviver, para se desenvolver. Né? Nós vimos na primeira parte que o bom do trabalho é que ele desenvolve a inteligência e a inteligência ela é a base para o desenvolvimento moral. Então, para que o espírito progrida, ele tem que trabalhar para manter a sua vida, né? E assim ele vai desenvolver a inteligência e ele vai desenvolver a moral. Só que às vezes não tem trabalho. Eu até coloquei essa foto aqui.
Pessoal pegando as coisas no lixo, né? Brigando aí com os urubus, porque não tem trabalho. Aí o trabalho que sobrou foi esse, né? Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a escassez. Então, a pessoa que não tem trabalho, né, para conseguir o necessário para a sua subsistência, é um problema grande. E quando os níveis de desempregos são muito altos, alarmantes, é um verdadeiro flagelo. Que às vezes a pessoa tem boa vontade, ela tem saúde e ela não tem trabalho. Eu conversei uma vez com um senhor lá do norte do nosso país e ele diz que lá não tem trabalho às vezes, nenhum. O único trabalho que tem é fazer barragem, ele falava, né? Não era barragem, era que represa a água, né? Mas é um serviço difícil, trabalhando com a enxada e ganha menos que um salário mínimo, então é pouquíssimo trabalho. Então isso afeta, né, a dignidade, o orgulho da pessoa. Certamente é uma prova muito grande para o espírito, né? E sem dizer que ele precisa trabalhar para a sua subsistência e às vezes para alimentar os seus filhos, né? E aí não tendo trabalho, vira um problema sério. Maria França também entrou, seja bem-vinda. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Então existem crises, né, que por mais que os economistas tentem não querer que ela acontece. Agora mesmo com o problema do Covid, nós estamos vivendo isso, né? Muitas pessoas tiveram o seu trabalho diminuído, né, o quanto ganham, e outros foram mandados embora também. E aí não tem emprego, né? Então existem momentos que passa a ser uma grande expiação o desemprego. Há um elemento, diz o Espírito, que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Então os espíritos superiores, eles vão dizer a partir de agora que se nós tivéssemos uma boa educação, teríamos menos problemas nessa questão do desemprego. Não só para a pessoa ter capacitação para arrumar um emprego mais fácil, mas como o gerador de emprego, que é o empregador, sendo mais justo também, tendo uma boa educação, porque nós vamos ver que a educação não é só em relação à inteligência, mas a educação moral. Ele poderia criar mais empregos, né? Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Então, se nós tivéssemos educadores, né, que praticam o que falam, se tivéssemos uma harmonia, tanto no lar quanto na escola, e fôssemos mais educados, muitos problemas não teríamos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Então, quando se fala de falta de educação, não é porque a pessoa não teve escola, mas ela não teve educação moral em casa, né? Aqui tem uma foto de uma senhora tirando uma foto com a mão na estátua, né? Então tem uma proteção aqui que não pode entrar lá, a mulher entra lá dentro e tira a foto. Então falta de educação. Porque aí tira a foto e não pode deixar aparecer a grade, né? Pode mostrar a falta de educação. Quando essa arte, né, a educação,
for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. Imagine se todo mundo fosse educado, né? Todo mundo fosse gentil, atencioso e respeitasse os direitos das outras pessoas. Seria uma revolução. Porque o que acontece é que enquanto as pessoas não têm o desenvolvimento moral, ao contrário, elas são egoístas, elas são interesseiras. Então elas não pensam no bem geral, elas pensam só em si. A gente vê muito esse exemplo negativo no trânsito, né? Então a pessoa, por ser egoísta, ela ultrapassa pelo acostamento, ela estaciona em lugares impróprios, né? Então se todo mundo fizesse pensando nos outros, fossem educados, seria bem melhor, né? A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então ele diz a desordem a gente sabe o que é, né? Uma coisa desorganizada. A imprevidência, eu até procurei no dicionário, não sei se está aparecendo para vocês, seria a ausência de previsão, de previdência, descuido, desprevenção. Então, quando você não tem cuidado, quando você não se prepara e você acaba entrando nos direitos das outras pessoas, você prejudica muita gente. Esse aqui é uma foto de um político que no apartamento dele foi encontrado 51 milhões de reais. Quer dizer, esse dinheiro, se fosse empregado em educação, né, em alimentação, quanto que não daria para ajudar os outros, né? Mas aí é ao contrário, né? Um monte de gente que está no poder, infelizmente, desvia os recursos, isso é falta de educação também. E aí prejudica muita gente. Acabou rápido hoje o assunto? Que horas são? Você correu? 8h18. 8h18. Não, vou ter que continuar aqui. Vocês precisam falar mais coisa, minha gente. Senão não. O assunto é o repouso, né? E eu fui rápido. O Luiz fez um comentário. Estudos e trabalhos sob medida. Dignificando a nossa vida. Vamos entrar então no assunto lei de reprodução e população do globo. Essa foto não foi tirada agora, porque como a gente está com o problema do Covid, o pessoal não está indo na praia, né? Se você for na praia hoje, é pouquinha gente na praia, né? Até eu vi também no Brás, também, vocês viram o Brás como está vazio? Nossa, 25 de maio, dá dó de ver, não tem ninguém. Não, está lotado. A única diferença é que está todo mundo de máscara, mas está lotado, né? Vamos falar sobre lei de reprodução. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Porque se não tiver a reprodução, ninguém nasce. E aí você não vai cumprir os desígnios de Deus. Então existe a lei de reprodução, existe a lei de conservação, a lei de trabalho que nós já vimos. Então são leis que garantem o progresso das pessoas. Então se ninguém nascesse, não daria para cumprir os desígnios de Deus, né? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento que se tornará excessiva na Terra. Então hoje nós temos aí quantos? 7 bilhões de pessoas? Será que vai chegar um momento que não vai caber mais pessoas? O que acontece é que tudo progride, né?
Então, na questão alimentícia, na questão das empresas, né, que produzem alimentos, há um desenvolvimento e cada vez mais as pessoas conseguem produzir em grande escala os alimentos, né, a um preço mais barato. Então, à medida que passa o tempo, os empresários, né, têm que mudar as coisas, senão realmente não vai caber todo mundo aqui na Terra. Não, não vai ficar excessiva. Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então sempre tem harmonia, né? Então vai crescendo a população, mas aí vai tendo desenvolvimento tecnológico também, e é possível, né, aumentar a população com qualidade de vida. Até se a gente voltar à história humana, quando teve o último ciclo de gelo, como é que chama? Era glacial. A última era glacial diz que reduziu o número de habitantes na Terra para 500 pessoas. Então, se a gente voltar acho que 80 mil anos atrás, quando foi a última era glacial, tinha 500 pessoas na Terra. E agora tem aí 8, 9 bilhões. A Mara falou, e a fila para reencarnar, como será que está, né? Então, tem isso aí, a fila da reencarnação, né? Só que tem um porém, como o planeta está indo para regeneração, para você encarnar nesse planeta da próxima vez, você vai ter que ter merecimento, porque cada vez mais o planeta vai estar melhor. E nós que estamos encarnados teríamos que valorizar a vida e aproveitar a existência. Olha, nós estamos indo embora, mais um assunto diferente. Acho que é só uma perguntinha. Não, mas os assuntos estão curtos agora, né? Sucessão e aperfeiçoamento das raças, né? Linda essa foto, né? Há nesse momento raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? Essa pergunta foi feita há mais de 150 anos atrás, né? Então Kardec observava que tinha raças que iam acabando, porque como tem a miscigenação das raças, vai tendo novas raças e outras vão sumindo, né? Até eu estava vendo quando foi colonizado lá a Espanha, né? Colonizou o Peru, Chile. E aí com a gripe que eles trouxeram da Europa, matou quase todo mundo, né? Isso é verdade. Mas é que outras lhe tomaram o lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Então as raças elas vão se sucedendo, né? Como eu disse, tem a miscigenação das raças e vai surgindo raças diferentes. Eu acho que a tendência é misturar tudo mesmo, né? Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos, né? Eu acho, não sei a resposta, que eu não estudei o assunto, né? Então, os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos, né? O que acontece é que aqui na Terra, os seres primitivos de 100, 200 mil anos não estão mais no planeta. Então, como o planeta progrediu, vieram espíritos de outros planetas para cá. E os que estavam aqui na Terra no começo, agora estão habitando outros planetas. É exatamente o que está acontecendo agora aqui, né? Então estamos de provas e expiações, e quem não progredir junto com o planeta para a regeneração, vai voltar para um planeta de provas ou expiações. E quem acompanhou o progresso do planeta vai merecer voltar aqui quando for de regeneração. Da Maria França.
Mas muitos não querem reencarnar aqui, não. Então, porque não sabe que aqui vai melhorar. Então, hoje, se você vê o planeta Terra, está uma confusão danada, ainda mais nessa era de transição. Mas a tendência nas próximas gerações quem vai mandar na Terra vão ser espíritos elevados. Diz que a quarta revelação vai encarnar 300 mil espíritos superiores que dirigirão tanto a parte econômica do planeta, né? Então diz que todas as grandes fortunas serão administradas por espíritos superiores, e quanto o meio político também. Diz que os grandes estadistas na próxima geração vai ser tudo espírito superior. Então vai ser uma revolução. Porque tecnologicamente nós temos condições de dar educação, alimentação, né? Bem-estar para todo mundo. A questão é que, como tantos políticos quanto os empresários, não tendo moral, como a gente viu para trás, não tendo a educação moral, eles administram em proveito próprio e subjugando as outras pessoas. E por isso existe muitos problemas, muito sofrimento no nosso planeta. Mas imagine o planeta inteiro administrado só por espíritos superiores. Aí o dinheiro vai dar para sustentar todo mundo, né? Como eu sempre digo, só o dinheiro que é gasto com armamento bélico, se for destinado à alimentação e educação, vai acabar todos os problemas do planeta. Até eu vi no Facebook, no YouTube. Eu gosto muito de ver coisa militar, né? E quando você começa a ver uma coisa no YouTube, aí ele vê lá que você gosta e ele fica mandando as coisas, né? Então eu gosto de ver esses novos armamentos e novos navios, né? E os Estados Unidos, ele teve a inauguração de um novo navio de guerra. Não sei quantos bilhões de dólares. Um navio só, né? Então, quer dizer, se esse dinheiro fosse gasto com educação, né? Mas ainda nós não conseguimos, né? Mais um comentário da Maria França. Estamos em uma geração de pessoas desanimadas com viver aqui no planeta Terra. Então, mas esses que estão desanimados é porque estão sofrendo muito. Mas eles deveriam saber que esse sofrimento deve ter uma causa, né? Então, normalmente, quando você está desanimado, você reclama dos políticos, né? Você reclama de Deus e tudo, mas na verdade todos os problemas que essas pessoas desanimadas têm está certo, né? Normalmente estão resgatando os débitos do passado. Se ao invés de reclamarem, né? Porque o difícil das grandes provas e expiações é você conseguir não reclamar. Então, se a pessoa conseguisse não reclamar e mesmo assim fazer a sua parte, ela mereceria voltar para esse planeta melhorado. E aí seria um paraíso em relação ao que nós temos hoje. Mas aí a pessoa se revolta, né, com a vida que ela tem aqui, ela acha que é uma injustiça, reclama, não faz a sua parte e volta à próxima existência num planeta inferior ainda, né, de provas e expiações. Vamos ver a resposta. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguiram, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Até tem essas teorias, né, de extraterrestre, como é que chama? De ET. Eu gosto muito de assistir aquele negócio lá, como é que chama? Alienígenas do passado. E tem uma coisa no Alienígena do Passado, que é um programa no History, que fala uma coisa interessante.
A maioria dos alienígenas, eles são magrinhos, né? Tem uma cabeça grande e um olho grande. E aí teve uma pessoa que falou uma teoria, que eu acho que pode ser certa, que esses alienígenas somos nós no futuro. Então no futuro você vai poder voltar ao passado, né? Para ajudar as pessoas do passado. E esse é o nosso futuro, que a tendência, você trabalhando fisicamente cada vez menos, é o seu corpo ficar magrinho, né, fininho, e aí você desenvolve a inteligência e a cabeça fica grande. Então, no futuro nós vamos ser assim, né, cabeçudo e magrinho. Né? Acho que eu já estou um pouco nessa turma aí já. Né? Do cabeçudo ou do magrinho? É, os dois. Maria França falou mais uma coisa. Tem muitos jovens que dizem, vem meteoro, acaba com isso aqui, esse povo não tem jeito mais, né? Então, as pessoas, elas não sabem, né, das leis divinas, até sobre meteoro, eu gosto também muito de astronomia, diz que a Terra, ela nunca passou por um momento de calmaria, em termos de abalo sísmico, em termos de meteoros, né? Como agora. Então, quer dizer, em outras épocas caiu muito meteoro, né? O último foi grande, há 65 milhões de anos atrás, né? Até quando caiu esse meteoro, foi tão grande o estrago que o planeta ficou por 2 anos na escuridão. Acabou com quase todas as espécies, renovou tudo. Mas agora nós estamos num período de calmaria. Por quê? Porque nós estamos nessa fase de transição. Então a tendência é nós ficarmos muito tempo sem, né, esses abalos muito grandes que até acabariam com parte das raças da humanidade, porque chegou a hora da gente aproveitar o planeta. Né? Só que só vai aproveitar o planeta nas próximas existências quem tiver contribuído para esse mundo melhor. Né? Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução. Aí é a teoria de Darwin, né? Então as espécies elas vão progredindo. Até Darwin ele foi um contemporâneo de Kardec e diz que o livro A Gênese, que trata bastante sobre essa questão da evolução, ele só foi lançado depois que o Darwin lançou a sua teoria. Diz até que Kardec era assim com Darwin, né? É a teoria da evolução. Como que chama o livro dele lá? Evolução das Espécies, do Darwin, o primeiro. Clotilde, deu risada. O Ademir. Aí ninguém quer casar com ninguém. Uma pessoa muito feia. Quando tiver todo mundo com cabeção, ninguém vai querer casar com ninguém. É o contrário. O casamento ele é um progresso, né, na humanidade, né? Então, brincadeiras à parte, a tendência é ter a monogamia, né? E os casais até se conhecerem rápido. Nos planetas mais elevados, o pessoal nasce até junto, né, e fica a vida toda. Aqui no grau que nós estamos é que a maioria dos casamentos são por provas, né, ou expiações, e aí até a grande maioria nem consegue ficar com a pessoa até o final da existência, né? Mas o casamento é uma prova do progresso, é a própria base da família, né? E vai ficar cada vez mais forte. Tem pessoa que acha isso também, né? Como a Maria França está dizendo, as pessoas têm umas teorias da conspiração e tudo negativa, né? Então as pessoas hoje, você vê muitas teorias sobre o amor livre. Até tem os pansexuais, né, que praticam sexo com todo mundo, o amor livre, então diz que no futuro não vai ter família e vai todo mundo juntar com todo mundo. Não. Isso vai ser lá no planeta inferior que essas pessoas vão, né? Porque quanto mais você volta para trás, você vê isso. Mas se você for para frente, o casamento fica cada vez mais forte e as uniões mais estáveis. Até para a educação dos filhos, né? Porque filhos criados com casais desequilibrados também desequilibram. Né?
Até em Júpiter diz que eles vivem 400 anos, que é um planeta celeste ou divino, e você já encarna com a pessoa que você vai ficar vivendo a vida inteira junto, porque num planeta celeste ou divino não tem praticamente infância. Então você já nasce adulto. Eu falei isso numa palestra, uma pessoa falou, pelo amor de Deus, ficar 400 anos com uma pessoa só, ninguém merece. Se você for uma alma gêmea e se dar bem com a pessoa, é uma maravilha, né? A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como todas pertencem à grande família humana, qualquer que seja o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclar-se e produzir novos tipos. A pergunta era, do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução? É sempre o progresso, né? Até se você for ver, a vida aqui na Terra, ela começou no mar. Então, hoje, nós, seres humanos, ainda temos essa herança do mar, porque eu acho que 70% ou mais do nosso corpo, ele é água ainda, né? E de sal. Então, ainda nós precisamos do sal, ainda a maioria do nosso corpo é água. Então, nós trazemos, né, as nossas origens de quando habitávamos as águas. Em Júpiter não tem solteiro, não tem solteiro. Lá ninguém tem panela sem tampa, né? Lá todo mundo já nasce casado, já com a sua alma gêmea, né? O horário, vou falar mais uma ainda. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante nas raças primitivas? Então, o que seria característico? O instinto, né? O egoísmo, o orgulho, né? Porque, ao contrário, o que caracteriza as raças mais elevadas é a solidariedade, o amor, né? Vamos ver a resposta. Então, raça inferior. Desenvolvimento da força bruta, em detrimento da intelectual. Atualmente dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física. E, no entanto, faz 100 vezes mais, porque colocou a seu serviço as forças da natureza, o que não fazem os animais. Até eu estava vendo no History sobre o desenvolvimento humano, diz que o que salvou o ser humano, né, em relação aos outros animais, quando o planeta era primitivo, foi a inteligência do homem que possibilitou ele fazer o fogo. Porque o fogo fez com que ele cozinhasse os alimentos, né? Então ele tinha uma fonte de proteína mais estável, aí ele conseguiu viver mais, ele tinha mais força, e com o fogo ele afugentava os outros animais. Então, enquanto os outros animais não tinham uma inteligência que permitisse, né, esse conhecimento cada vez melhor das forças da natureza, então eles não tinham tantas condições de se desenvolver. Já o homem, ele se desenvolveu muito, né? Então você vê a casa do homem primitivo, era uma caverna, uma cabana. Hoje ele constrói arranha-céus, né? Então o homem progrediu em todos os sentidos, sempre a inteligência. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Porque às vezes você modifica, né? No caso das plantas, você pode modificar para não ter mais tanta praga ou para dar uma maior quantidade. Então, isso é possível? É de conformidade com as leis divinas? Porque se Deus deu ao homem inteligência e ele pode modificar as plantas, os animais, né? Não tem problema nenhum. O problema é o abuso, né? Então, se o homem abusar dessa sua inteligência para manipular a natureza por egoísmo e principalmente prejudicando outras pessoas, aí não é bom.
Mas usar a inteligência para o desenvolvimento dos seres inferiores, não tem problema. Foi a resposta. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, sendo a perfeição o alvo para que tende a natureza. Favorecer a sua conquista e corresponder àqueles fins. Então, mesmo o descobrimento de remédios, né, tudo isso está dentro dos desígnios de Deus para o homem progredir. Mas o homem é geralmente movido nos seus esforços para o melhoramento das raças, apenas por interesse pessoal, que não tem outro objetivo senão o aumento do seu bem-estar. Isso diminui o seu mérito? Aí entra no que eu falei, né? Essa possibilidade do homem manipular os reinos inferiores é bom até um ponto, né? Se ele usar isso, né, de maneira negativa, um exemplo é a bomba atômica, né? Então, a fusão nuclear usada para gerar energia é uma maravilha, mas usada para destruir cidades inteiras, aí é ruim, né? Até quem assistiu o documentário do Bill Gates vai ver que nós já temos tecnologia para usar energia nuclear em tudo. Então nós poderíamos sair lá com o carro com energia nuclear, assim como tem o submarino nuclear, já poderia ter um carro nuclear, uma geladeira nuclear, mas aí tem os interesses econômicos que ainda não permite isso, né? Então o homem ele tem a inteligência para manipular os reinos inferiores, no caso aí é o reino mineral, mas não pode abusar. Vamos ver a resposta. Que importa que o seu mérito seja nulo, contando que faça o progresso? Compete a ele tornar meritório o seu trabalho, através da intenção. Demais, por meio desse trabalho, ele exercita e desenvolve sua inteligência, e é sob esse aspecto que tira maior proveito. E é uma coisa que puxa a outra, né? Como eu disse, você desenvolve a inteligência para o seu conforto, mas aí aumenta a sua responsabilidade, e aí você desenvolve a moral. Porque se você tiver inteligência, conhecimento de causa, e mesmo assim não desenvolver a moral, não praticar todo o bem que você pode, as consequências dos erros que você pratica vão ser maiores, quer dizer, você vai sofrer mais, e aí como ninguém gosta de sofrer, você vai fazer a coisa certa. Então é sempre bom, como está dizendo o Espírito, desenvolver a inteligência, mesmo que seja para procurar só o bem-estar, porque depois você vai usar essa inteligência para o seu desenvolvimento moral. Tá bom. Eu ia falar, se tivesse mais um, eu ia falar, vamos parar que não vai dar tempo, mas deu. Então paramos aqui, intervenção de Deus nas penas e recompensas, né? Então aí mais um assunto interessante para daqui 14 dias. O último comentário foi da Mara, sim, Júpiter tem solteiro, né? Quem sabe até tenha, né? Voltando aqui na minha resposta, quem sabe tem espíritos lá que não veio para dedicar à família e sim ao bem geral, como acontece aqui, né? Então talvez lá tenha solteiro também, né? A diferença é que o solteiro lá não vai reclamar, né? Aqui, se a pessoa ficar solteira, ela fica reclamando. Então, vamos fazer a nossa prece. Som. Tivemos aí 26 pessoas participando, agradecemos a participação, né? As perguntas, os comentários. E nesse clima de gratidão por esses momentos agradáveis que aqui passamos, vamos fazer as nossas vibrações. Então, envolvamos todas as pessoas no nosso planeta para que tenham essa consciência do trabalho, se esforçarem para o desenvolvimento de suas inteligências, consequentemente da sua moral.
Envolvemos também com carinho todas as pessoas aqui do nosso Brasil. Em particular, se soubermos de alguém doente, passando alguma necessidade, envolvamos essas pessoas com carinho para que recebam todos os bons fluidos aqui do nosso ambiente. Pensamos também nos espíritos desencarnados, principalmente naqueles que estão sofrendo, como vimos a lição, exploraram outras pessoas, que abusaram do seu poder e agora estão sofrendo as consequências no plano espiritual. Deus lhes mostre não só a sua justiça, mas a sua bondade, lhes dando esperanças de que outros dias virão, outras oportunidades de desenvolvimento e crescimento. Nós também que aqui estamos, que viemos estudar, que viemos nos capacitar para maiores trabalhos, maiores desenvolvimentos, abençoa-nos, Senhor. Possamos colocar em prática os ensinos aqui estudados e que a água que colocamos para frutificar, possamos ter o remédio, as forças, conforme o nosso merecimento. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco e em nome deles, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos e bom fim de semana. Gratidão. Assim seja.